Eu sou o Ednei, acadêmico do curso de letras. Nem vivendo 100 anos eu consigo ler todos os livros que eu tenho. Meu nome é Jéssica, eu sou graduanda de letras na UFSC e não tenho alegria maior do que dizer que eu estudo na Federal. Eu sou a Gisele, aluna de letras da UFSC e amo minha família mais que Coca-Cola. Eu sou a Laura, estudante de letras, e acabei de descobrir minha vocação para editar vídeo. Oi, eu sou Renata, graduanda do curso de letras da UFSC e eu sou muito boazinha. E esse é o nosso professor Stélio Furlan, mas prefere se camuflar de coisa por aí. Ele dá a disciplina de Literatura Portuguesa 1 e este trabalho conclui o primeiro semestre de 2016. Vamos falar de Gil Vicente e sua obra O Alto da Barca do Inferno, suas influências e intertextualidades com algumas obras da literatura universal. Mas quem foi Gil Vicente? Foi um dramaturgo e poeta português que viveu entre 1465 e 1536. Não se sabe ao certo onde nasceu. Alguns dizem que foi em Barcelos, Guimarães, Beiras, Évora e até em Lisboa. Criador de vários autos, é considerado o maior representante do teatro popular em Portugal. Escreveu também poemas ao estilo das cantigas dos trovadores medievais. Dentre seus trabalhos, estão mais de 40 peças que escreveu, algumas em espanhol e muitas em português. Sua obra é dividida em 3 fases. A primeira fase foi de 1502 a 1508 e são peças que contêm conteúdo religioso, dentre elas, alguns autos. A segunda fase foi de 1508 a 1516 e suas peças contêm uma sátira social. E, por fim, na terceira fase, de 1516 a 1536, Gil Vicente atinge sua maturidade intelectual. É dessa época as melhores obras teatrais da literatura portuguesa, inclusive a trilogia das Barcas e a Floresta dos Enganos, de 1536, que foi sua última obra. Mas o que o Gil Vicente tem de clássico? Com quem ele dialoga? Antes de Gil Vicente, surgiu na literatura mundial um italiano chamado Dante Alighieri, que viveu entre 1265 e 1321. Foi um escritor e poeta italiano cuja maior obra é a Divina Comédia, escrita entre 1304 e 1321. Originalmente intitulada apenas Comédia, sendo mais tarde rebatizada por Boccaccio por Divina. Giovanni Boccaccio, assim como Dante, nasceu em Florença, entre 1313 e 1375. Foi um poeta e crítico literário especializado em Dante. Dante busca inspiração na mitologia grega para a criação da sua obra. Após perder seu grande amor, Beatriz, Dante resolve homenageá-la com a Divina Comédia, onde ele é o protagonista, que sai em busca dela, sendo guiado por Virgílio e passando pelo purgatório e inferno até chegar ao paraíso. Esses elementos representam o deus dos mortos, Hades, que carrega a alma dos recém-mortos sobre as águas dos rios Estingue e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos com o dos mortos. E Caronte é o barqueiro. Dante é para a língua italiana o que Camões é aos portugueses. O Alto da Barca do Inferno foi encenada pela primeira vez em 1531, e Gil Vicente retoma com os conceitos utilizados por Dante. O enredo se passa nesse cenário pós-morte, com a figura do anjo e do diabo que vêm para levar as almas. Vamos à obra. Ela se inicia com a chegada do fidalgo a um porto imaginário após sua morte. O diabo chega para recepcioná-lo, mas ele reluta em entrar logo no barco. Em seguida chega o barco do anjo, em que ele insiste em entrar, mas seu pedido é negado, pois o fidalgo cometeu muitos pecados. Sem opção, ele acaba entrando por fim na barca do diabo. E assim surgem outras almas no porto, como Onzeneiro, que é uma espécie de agiota da época. Ele tenta subornar o diabo, alegando que quer voltar para pegar toda a sua riqueza, porém, seu pedido é negado, e ele entra na barca do diabo. O parvo vivia de forma simples. O diabo tenta enganá-lo para levá-lo à barca, mas quando ele descobre o destino dessa barca, corre para conversar com o anjo, que o aceita devido à sua humildade. O sapateiro se julga um trabalhador inocente e pede ao anjo para deixá-lo no paraíso. Mas o pedido é negado, pois ele roubou e enganou seus clientes, e é mais um que entra na barca do diabo.
O frade, convicto por ser um membro da igreja, segue em direção ao anjo, mas chega com sua amante e é condenado a embarcar na barca do diabo. Brígida Vaz, a alcoviteira, que se dirige ao anjo dizendo ter 600 virgos postiços, virgens mesmo, e é condenada por bruxaria e prostituição, e é outra que entra na barca do diabo. O judeu, nem o anjo, nem o diabo o quer. Ele nem pode chegar perto do anjo, acusado de não aceitar o cristianismo. Para não ficar sozinho, convence o diabo a levá-lo, que o aceita, mas com uma condição, que ele seria rebocado, mas não iria dentro da barca. O enforcado acreditava ter a salvação por ter sido julgado e condenado em vida, mas descobre que o diabo o aguardava. O corregedor e procurador chegam ao porto com seus livros e processos em mãos e tentam argumentar sua entrada no céu, mas são impedidos e acusados de manipular a justiça para o próprio benefício e seguem para a barca do diabo, onde encontram sua conhecida alcoviteira. E por fim, os 4 cavalheiros que lutaram e morreram defendendo o cristianismo. Eles são perdoados de seus pecados e seguem para a barca do anjo. A obra do escritor pernambucano Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, foi escrita em 1955 e apresenta características muito semelhantes às da obra de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. A peça narra as desventuras de João Grilo e Chicó, 2 sertanejos espertos que lutam pela sobrevivência por meio de trapaças. Atinge a cidade toda, desde o clero à burguesia, do cangaço ao diabo. Suassuna trabalha com O Alto da Barca do Inferno quando traz para sua obra o anjo e o diabo, como personagens representantes do bem e do mal. É possível fazer uma relação entre alguns personagens de Suassuna e Gil Vicente. O anjo representado por Jesus, o diabo por ele mesmo, o parvo e João Grilo, o sapateiro e o padeiro, o frade com o padre, João e o bispo, e a Brígida Vaz, mulher do padeiro. A obra de Suassuna possui diversas representações populares, assim como Gil Vicente para a época. As peças apresentavam um humor crítico às diversas dimensões sociais. O Alto da Compadecida teve sua primeira versão em 1969, em segunda versão feita pelos Trapalhões em 87 e mais conhecida e dirigida por Guel Arraes em 2000. Apesar da diferença de mais de 400 anos, as obras de Gil Vicente e Ariano Suassuna fazem críticas à sociedade da sua época, mas que ainda continuam muito atuais.